economia estava fechada, era uma das economias mais fechadas do mundo, 100º, 38º lugar, parece que tem Etiópia, tem 2 ou 3 que são mais fechados que o Brasil. Então o sinal é claro. Mercosul, queremos abrir. Vai abrir ou vamos sair? Não, vamos junto abrir. Europa, queremos entrar. Estamos juntos ou estamos separados? Não, vamos conversar, estamos juntos. Para os americanos foi mais fácil. Quando nós, quer dizer, tinha um negociador difícil lá, mas desmontamos com uma frase bonita, que era o seguinte: o Bill Lighthizer é um cara meio durão e tal, o Trump, como é que estão as coisas? Está tudo excelente, porque realmente todas as conversas excelentes, mas ele estava trocando um negocinho por outro, eu só deixo isso se tiver aquilo, só deixo isso se tiver aquilo. Eu falei, pô, nós viemos aqui para uma conversa melhor, pô. E aí, quando o Trump perguntou, e aí e tal, eu falei assim, ele acha que nós somos chineses. O cara está nos tratando como se fosse chinês. Aí o Trump olhou para o cara, acabou, pronto, a negociação seguiu. Tá vendo? O Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit com todo mundo. Tem superávit conosco. Aí o cara pergunta, vocês estão exportando muito soja. Eu falei, a gente tem que pagar as viagens para a Disneylândia, pô. Bom, em resumo, andou tudo muito bem, tudo muito rápido, porque nós também botamos pressão, e eles são práticos também. Eles são práticos, eles estão numa guerra comercial do lado de lá e sabem que a influência dos chineses está aumentando. Os chineses já tornaram a África um reduto de matéria-prima deles, estão oferecendo dinheiro para a nossa infraestrutura aqui. Vocês devem ter visto aqui, então... nós fizemos uma troca de eixo, de economia fechada, nós vamos abrir decisivamente. O detalhe, se abre primeiro aqui ou ali, as circunstâncias vão nos empurrando, porque nós sabemos o seguinte, o Mercosul, conversando há 18 anos, não chega a um acordo. Chegou rápido. Europa, já estávamos abertos a negociações. Todo mundo estava aberto a negociar, mas já se perguntaram por que não fecharam? Realmente o Temer estava negociando, o Fernando Henrique está negociando. Por que nunca fecharam? E aí aquela conversa da estratégia. Tinha o Ministério da Indústria e Comércio, trincheira da Primeira Guerra Mundial, cheio de cara com aquele capacete redondo, arame farpado, não deixa entrar. Ora, se você tem uma estratégia, a estratégia é o seguinte, nós temos que ser um time, com uma visão, e vários métodos, e várias divisões, e vários exércitos, mas é uma visão. Não pode ter 4, 5 ministérios, um atirando no outro. A Fazenda quer abrir, o Ministério da Indústria e Comércio quer fechar. O planejamento quer expandir o gasto público, a Fazenda quer cortar. Então é o seguinte, presidente, tem que ter um Ministério de Economia. Então, pela estratégia, você define a estrutura. Então, a estrutura, Previdência é importante, secretário especial da Previdência, logo depois Estado, depois privatizações, depois abrir a economia. Tributária. Tributária tem que ter, eu tirei a Receita Federal lá de baixo para dizer o seguinte, é importante. E peguei um símbolo, que é o Marco Sintra, que é o seguinte, imposto único. Evidente que você não chega lá assim. Evidente que você não chega. Nem nós somos experimentalistas de fazer um negócio que... Não tem nada disso. Agora, tem um conteúdo, que é o seguinte, nós estamos naquela direção que nós estamos indo, na direção de simplificação brutal, redução de alíquota, ampliação de base. Isso já fala tudo. Todo mundo já sabe para onde tem que ir. Na hora que você bota o cara do imposto único, a Receita Federal inteira sabe, opa, é para lá que eles estão indo. A ponto de ter tido uma apresentação lá, onde o Marcos, quando terminou, ele falou, olha, você pode fazer isso, depois no final sobrou só isso, é o imposto único. Aí o pessoal da Receita, mas e a gente? Ele falou, né? Então, a direção tem que ser clara, inequívoca, todos têm que saber para onde nós estamos indo. E nós vamos aproximadamente nessa direção que eu acho que é a certa, que é redução, simplificação de impostos. Os impostos saíram também de 18% do PIB, 40 anos atrás, chegaram a 36% do PIB, onde estão mais ou menos agora, 34% a 36% do PIB. Isso não funciona, é alto demais. É um país que não cresceu e já tem comportamento social-democrata maduro, que está sendo questionado e não tem nada contra a social-democracia, ali é inteiramente razoável, agora só que depois de 30 anos de brincar disso, brinca um pouquinho de liberal-democracia, vamos ver se caminhar com as duas pernas, quem sabe é mais produtivo para todo mundo, né? Então, eu nunca tive nenhuma dúvida a respeito da resiliência da democracia brasileira. O Legislativo mostrou sua independência quando fez o impeachment, primeiro à direita e depois à esquerda. Aí o Executivo tentou comprar influência parlamentar,
despertou o judiciário, que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu. O quarto poder, que era a mídia, quando, depois de ter auxiliado muito na reconstrução democrática, resolveu ter um lado, se perdeu, e a competição com as redes sociais acabou derrubando um pouco da credibilidade da mídia convencional. Ela já entendeu e já voltou, e já está colaborando extraordinariamente também para o esclarecimento dessas questões de Previdência. Você vê que na pauta da Previdência o apoio foi amplo, geral e irrestrito. Você tinha milhões de pessoas nas ruas pedindo uma reforma da Previdência, pedindo sacrifícios. Quer dizer, isso mostra a maturidade e a resiliência da democracia brasileira. Ela nunca teve em risco. Nunca teve em risco. Então, as pessoas... Houve maus perdedores na eleição, gente que perdeu e começou a dizer que tudo é caos, é tudo caótico, é um perigo, vai acabar. Não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. É uma coalizão política de centro-direita. Não interessa nem se não há consciência clara disso. Eu procurei o Rodrigo, conversei com o Rodrigo Maia antes da eleição e falei assim, olha, nós estamos condenados a trabalhar juntos. Nós nos encontramos lá na frente, nós vamos nos encontrar. Nós vamos ter que trabalhar juntos, independente de preferência pessoal. Não? E essa é a sensação que eu estou sentindo lá. Tá, o Planalto, a sociedade está madura. A sociedade está madura. De repente você tem uma liminar, outro dia eu recebi uma liminar que se eu pagasse, eu vou preso por irresponsabilidade fiscal. Se eu não pagar, eu vou preso porque você tem que cumprir a liminar. Eu fui conversar com o juiz supremo do STF. Né? Cheguei lá, conversei meia hora e, poxa, realmente... tem que remodificar isso aqui. Eu falei, pois é. Então, a mesma coisa na hora que a Petrobras vai vender a TAG, que é fundamental para o choque da energia barata, nós queremos aumentar a competição de gás, e aí a importância de uma equipe que entendeu a mensagem, que está toda em torno, vocês devem ter visto nas apresentações, que todo mundo está cantando a mesma música, porque é complexo, e por isso que não andava antes. Se você bota 4 minutos, e essa que é a ideia, primeiro você pensa a estratégia, o que você quer fazer? É isso? Então, que estrutura você precisa para fazer isso? Eu preciso que os ministérios estejam juntos, eu preciso que cada torre dessa tenha um target muito claro, reforma da Previdência, privatização acelerada, desalavancagem, despedalar os bancos públicos, quando chegar nos bancos públicos também, abrir a economia brasileira. Então, cada torre sabe o que está defendendo. Isso facilita o trabalho de todo mundo. E aí você, quando vai se comunicar, as peças se movem. Então, o CAD diz para a Petrobras, olha, eu sou contra o monopólio, você tem que vender coisas aí. A Petrobras, vou vender. Aí o Supremo, não pode vender. Aí nós vamos lá e conversamos. Olha, se não vender, o prejuízo é duplo. Primeiro, a Petrobras não consegue se capitalizar para chegar no petróleo antes que vire um fóssil. Por enquanto, é recurso econômico. Daqui a 20 anos pode virar fóssil de novo. Energia fotovoltaica, nuclear, etc. De repente, esse troço vira fóssil e nós não educamos o Brasil, não transformando petróleo em capital humano. Temos que nos mover rápido. Está parada a sessão onerosa 3, 4, 5 anos, vocês não deixam a coisa andar, aí na hora que anda um pouquinho já trava de novo. Deixa ele vender que você capitaliza a Petrobras e o óleo chega mais rápido. Aí eu chego, bom, e o gás? E o gás é o seguinte, justamente ela vendendo isso, ela também abre mão do monopólio que ela tem, de fato, na distribuição de gás. Então, nós, com essa venda, estou sinalizando duas coisas. Vai ter competição em gás e vai ter competição em petróleo também, e a Petrobras está cada vez mais focada no petróleo, e não em gás e distribuição e etc, etc, etc. Então, essas coisas, quando a equipe começa a falar a mesma língua, começa todo mundo a trabalhar na mesma direção, porque a estrutura foi já adequada para você ter um retorno mais acelerado. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, não é um trabalho só nosso. Ao contrário, é todo mundo junto. Então, a Câmara mesmo, o Rodrigo fez um trabalho espetacular lá no comando daquilo. Nós mesmo, às vezes, brigávamos, porque, eu falo, eu quero uma de um TRI 200. Não, mas não dá, porque tem um BPC. Ok, não, tem também a Rural. Ok, pessoal mais pobre, estamos juntos, cai para um TRI. Mas e essa outra aqui? Essa é para funcionalismo público, era justamente o que nós estávamos atacando. Ah, você está atacando o Congresso? Não, eu tenho o direito de dizer, como quem propôs um negócio, que eu não quero perder um regime de capitalização que pode botar o Brasil para crescer 5% ao ano,
acumulando e acelerando a acumulação de capital, aumentando a eficiência de alocação, isso tudo, e de repente vou perder isso porque tem um lobby aqui, um lobby ali, não podemos. Então é normal, é da briga. Acabou a briga, acabou, aprovou quanto, vamos embora, passa para a próxima. Eu ainda tenho objetivos maiores em relação a esse tópico também. Mas o Congresso, nessa disputa toda, o Congresso tem sido extraordinário. Eu realmente tenho visto o trabalho deles lá, é um trabalho difícil, porque tem de tudo, tem gente representando todos os pontos de vista possíveis, é muito difícil essa coordenação, o trabalho deles tem sido excepcional. E os resultados têm sido interessantes, tem muita gente muito feliz, porque em relação ao que seria uma reforma passada, vê um resultado quase 2 vezes maior, mas para os objetivos nós estamos olhando, e de novo, tivéssemos conseguido números um pouco maiores, não é nem o número, é a coisa da capitalização em si. Quer dizer, não pode ter um veto à capitalização, porque a capitalização significa que você pode criar um novo mercado de poupança, extraordinário para o país. Em segundo lugar, você pode libertar gerações futuras. O Sintra, na verdade, eu ia usar um imposto sobre transações muito mais para financiar a transição do antigo regime previdenciário para um novo regime previdenciário. Quando você evita isso, aí eu remanejo esse imposto e vai virar desoneração de folha. Aí eu jogo para ajudar outra coisa. Mas essas reformas vão se encontrar ali na frente. O API defende o IVA, problema nenhum conosco. Nós temos 3 pilares. Um é o IVA mesmo, a gente chama do IVA dual, porque da mesma forma que eles não conseguiram aprovar a Previdência para estados e municípios, e a reforma do API está parada lá há 18 anos, por quê? Porque tem sempre 1 ou 2 estados que não convergem. Você precisa de unanimidade na questão, porque os estados têm... E eu sou um liberal. Eu imagino que seria se a Califórnia e a Flórida fossem obrigadas a ter a mesma base tributária. Não tem, eles têm a liberdade. Agora, se por bom senso querem aderir, e se alguns estados tomam a liderança e vão nessa direção, ótimo. Então, se aprovado o API, maravilha. Se não aprovar, nós fizemos a nossa, dos impostos federais, e eles sofrem mais um pouco até virem. Da mesma forma que está acontecendo com a previdenciária. Eles sofrem mais um pouco, esperam uma próxima rodada. Eu acho que vai ter uma PEC paralela, vai jogar a previdenciária para dentro de estados e municípios. Isso vai ser extraordinário para nós. Perguntar se eu prefiro uma de 1 trilhão federal, 100 estados e municípios. Eu prefiro essa que foi aprovada, 930, na verdade 913, porque 20 aumento de imposto sobre banco, isso é tributário, isso não tinha que estar ali, mas tudo bem, também não vou criticar. 913. Mas com 350 de estados e municípios, se eles conseguirem na PEC paralela, é extraordinário para nós, você sabe disso, porque não vai estourar lá em você de volta, em mim agora, né? Não vai estourar lá de volta, né? Porque quando ele estava lá, a gente conversava sobre isso, quando um estado capota, o negócio vai bater lá, passa no Supremo, aí bate na União outra vez. Então, se conseguir 350, é extraordinário.